A formação das oligarquias. Em vez de ampliar a cidadania, o governo central resolveu criar em 1831 uma força paramilitar, a Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi uma força militar organizada no Brasil em agosto de 1831, durante o período regencial, e desmobilizada em setembro de 1922. Sua criação se deu por meio da Lei de 18 de agosto de 1831, que cria as guardas nacionais e extingue os corpos de milícia, guardas municipais e ordenanças. Características: a Guarda Nacional era vista por seu idealizador como um instrumento apto para a garantia da segurança e da ordem, e tinha como finalidade defender a Constituição, a liberdade, a independência e a integridade do Império, mantendo a obediência e as leis, conservando a ordem e a tranquilidade pública. Era uma tentativa de diminuir o poder do exército e, sobretudo, de cooptar os grupos regionais. Só poderiam participar da nova milícia aqueles que detivessem uma renda anual mínima de R$100.000. Com isso, os grandes proprietários de diversas regiões passaram a ostentar patentes militares. Os mais poderosos eram os coronéis, que incorporavam a Guarda Nacionais, seus afilhados e capangas, e detinham o comando militar das suas unidades. Bom, o que eram os coronéis? Os coronéis eram os latifúndios que exerciam o domínio político no interior do Brasil e coagiam seus subordinados a votarem em seus candidatos, mantendo-se, dessa forma, no poder. Como o voto era aberto, as fraudes eleitorais permitiam a manutenção das oligarquias no poder. Mas a medida mais clara no sentido de articulação desses grupos regionais foi a instituição, pelo ato adicional, das Assembleias Provinciais. O ato adicional de 1834 é como ficou conhecida a Lei nº 16, de 12 de agosto de 1834. O ato adicional realizou algumas alterações e adições à Constituição de 1824, conforme é autorizado pela Lei de 12 de outubro de 1832. Na prática, foi uma revisão da Constituição. Assembleias Provinciais. Com o ato, foram criadas as Assembleias Legislativas Provinciais, que teriam como atributos controlar os tributos e gastos locais, além de nomear seus funcionários, apesar de a presidência ser ocupada por um membro escolhido pelo governo central. Por intermédio delas, era concedido certo grau de autonomia para as províncias, de modo a não provocar um descontentamento generalizado com o domínio político do Centro-Sul. Os impostos arrecadados com a exportação de gêneros produzidos na província ficavam sob o controle do poder local. Os impostos decorrentes da importação de produtos estrangeiros deveriam ser remetidos à Corte do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, o governo central abria mão de indicação de vice-presidente das províncias, deixando-a para os grupos regionais, mantendo, no entanto, a escolha dos presidentes provinciais. Estabelecia-se, assim, um sistema político no qual os grupos regionais encontravam, no interior das províncias, espaço próprio para a defesa de seus interesses. Tinham em comum a perspectiva da exclusão da maioria da população no processo político e a manutenção da escravidão. Apesar das disputas entre setores rivais, ao mesmo tempo que se constituía o Estado Nacional, a identidade desse grupo acabou por constituí-los como oligarquias, ou seja, grupos de famílias de grandes proprietários, comerciantes e poderosos de cada região, que monopolizavam as funções públicas e exerciam o mandonismo local. Que é a oligarquia? A oligarquia é caracterizada por um pequeno grupo de interesse ou lobby que controla as políticas sociais e econômicas em benefício de interesses próprios. O termo é também aplicado a grupos sociais que monopolizam o mercado econômico, político e cultural de um país, mesmo sendo a democracia o sistema político vigente. As insatisfações regionais foram vencidas à medida que o jogo político, proporcionado pelas assembleias provinciais, acabou por incorporar as oligarquias na tarefa da construção do Estado brasileiro, garantindo-nos o controle tributário, a faculdade legislativa, o exercício da coerção legal e a dominância social. Os grupos oligárquicos passaram a se utilizar dos canais institucionais para resolver suas diferenças e atender a seus interesses.
A repressão a levantes populares, por outro lado, tornou cada vez mais o governo central uma espécie de garantia da ordem interna escravista. Negociação e conciliação passaram a ditar as relações entre os grupos rivais e entre os poderes regionais e o poder central. Em torno de 1850, o Estado Nacional estava firme e seguro. As oligarquias já integradas às regras do jogo político não representavam mais riscos de desagregação do país. As revoltas tinham sido dominadas e o projeto político do Centro-Sul, de integração nacional com relativa autonomia regional, havia saído vitorioso, reclamando o poder privado às estruturas do poder público. Sem base popular e sem apoio de um setor de qualidade, o clientelismo, troca de bens e serviços por apoio político, resolveu o problema da legitimidade do Estado Nacional. O poder público oferecia vantagens, benefícios e empregos a seus aliados que enviavam para seus afiliados e clientes. Em 1853, Dom Pedro II tomou posse de um novo ministério, composto por lideranças liberais e conservadoras, que ficou conhecido como o Ministério da Conciliação. Seu objetivo era conciliar as ações políticas de um partido do Império, o conservador e o liberal, em torno de interesses comuns. So different